Começar a construir coisas que é com a nossa mão, muros que foram quebrados, é desafiador. Mas eu quero dizer para você, você vai dar conta. O Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu gostaria que ainda de pé você lesse comigo. Ageu capítulo 2, versículo 4. Ageu capítulo 2, versículo 4. Eu gostaria de liberar essa palavra sobre o teu coração. E aí depois você pode sentar dando glória a Deus. Vai passar a noite aí. Ageu capítulo 2, versículo 4. Diz assim: ora pois, esforça-te. Ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. E esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais. Você pode me ajudar, porque hoje essa pessoa precisa acordar. Fala para ela, não temais, não temais, não tenha medo. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. E neste lugar eu te darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Eu quero te dizer que a glória desse momento que você vai viver a partir de agora não se compara com o que você viveu antes. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus vai fazer coisas ainda maiores nessa estação. Glória a Deus. Eu queria ler com você essa palavra, porque tem muita gente que fala: Deus, será que eu ainda vou viver um tempo maior do que o que eu já vivi? Será, Deus, que eu ainda vou crescer mais do que um dia? Será que eu ainda vou me alegrar mais do que eu me alegrei um dia? Deus te trouxe aqui para te responder essa noite. A glória dessa temporada será ainda maior do que a da primeira. Com Deus não tem nada igual ou menor, é sempre maior. Nada pior, é sempre melhor. Essa é uma estação de crescimento na sua vida. Eu gostaria que você orasse comigo por essa palavra. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Papai, eu quero te agradecer porque essa noite você está conosco. Fala aos nossos corações e não te cales, porque nós queremos te ouvir. Papai, nosso coração está disponível e disposto a te receber hoje. Nos ajuda, meu Deus, porque nós precisamos de ti mais do que qualquer coisa. Libera o nosso coração de qualquer mágoa, qualquer ressentimento e qualquer impedimento de ouvir a tua voz. Senhor Jesus, enche essa tua igreja e a tua casa de glória hoje. Nós pedimos a tua presença e você diz amém. Você pode tomar no seu assento. Eu gostaria de pedir, pelo menos para mim aqui está um pouco alto o mic e o violão, então se der para dar uma ajustada eu agradeço. Muito obrigado. Caio, qual aquilo você está fazendo? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Essa palavra que eu acabei de ler, e aí Gil, você vai me ajudando a manter, se tiver mais alto o violão que a minha voz, você vai me ajudando a controlar aí, por favor, para ficar confortável para todo mundo. Nós tivemos um problema no nosso som na quarta-feira, e aí queimou o nosso som, trouxeram um provisório, mas glória a Deus, Deus já mandou provisão. Segunda-feira vão instalar tudo novo aqui, graças a Deus. Então hoje você vai me ajudar aí. Essa história que eu acabei de ler para você, esse versículo, eu quero que você preste muita atenção, porque hoje Deus te trouxe aqui para falar contigo.
E hoje vai falar com você de uma maneira completamente nova. Hoje você vai sair daqui carregado da presença de Deus. Você vai sair tão leve, com tanta paz, você vai falar: meu Deus, o que eu tomei? Não foi morfina não, foi o Espírito Santo mesmo. Aleluia. Essa palavra que se passa em Ageu é num contexto muito lindo, porque conta sobre um povo que havia sido excluído, havia sido levado como cativeiro durante muito tempo no período babilônico. Aquele povo servia a Deus. Imagina que eles viviam uma época que seria a época de ouro, sabe, aquela época de sucesso. Então eles entravam no templo, o templo de Salomão era lindo, o templo era cheio de ouro, de prata, e eles entravam naquele templo e as crianças eram felizes, elas cantavam no templo, os adultos cantavam, eles viviam em alegria, em perfeita harmonia, as pessoas ali adoravam a Deus, as pessoas ali tinham graça. E aí depois de um tempo, aquele templo que era alegre, que era tão cheio da presença de Deus, começa a virar um lugar onde a presença já não está mais. O povo começa a pecar, começa a se afastar, começam a acontecer várias coisas que vai afastando aquele povo também da graça de Deus. E quando eles começam a fazer esse tipo de coisa, eles começam também a se afastar de tudo aquilo que é bom, e isso leva eles para um período de escravidão. Eles são tirados daquele lugar e são levados como escravos, como exilados para o período da Babilônia, e lá eles passam 70 anos. Só para eu saber se você está prestando atenção na história, eles passam quanto tempo lá? Gente, as pessoas que eram acostumadas com um ambiente feliz, estarem com a sua família todo dia, estarem todo dia adorando a Deus, alegres todo dia, de repente são levados da sua casa como escravos. E quantos de nós somos pegos de surpresa com notícias terríveis? Somos afastados das nossas famílias, da nossa casa, começamos a passar por alguma situação que não pedimos e que não escolhemos. E aquele povo passa 70 anos vivendo aquilo. Então as crianças começam a crescer em um ambiente que não se conhece mais a glória, que não se conhece mais aquele templo bonito, porque eles já nasceram em um período de escravidão, em um período de exílio, em um período onde eles não estavam junto do seu povo. Naquela terra e naquele lugar, eles eram só peregrinos, era só alguém que estava ali como exilado. As crianças, irmão Vivi, começam a crescer, irmão Vivi, sem referência. Elas começam a crescer sem saber como que era o templo, sem saber como que era a glória de Deus. E naquele ambiente nasce alguém chamado Zorobabel. O nome é difícil mesmo, deixa eu ver se você decorou esse trava-língua. Zorobabel. Decorou. Nasce Zorobabel. Zorobabel já nasce nesse período babilônico. Ele já nasce num período onde eram exilados, onde ele não tinha referência. Não tinha referência de família na casa de Deus, não tinha referência de templo. Mas ainda assim ele fazia parte de uma linhagem. Ainda assim ele fazia parte de uma promessa. Ainda assim ele fazia parte da linhagem de Davi. Ainda assim ele fazia parte de um povo que carregava uma palavra. Então, mesmo estando em um cenário inadequado, ele tinha uma palavra sobre a vida dele. E eu quero começar essa noite declarando algo sobre você, sobre a sua vida e sobre a sua casa. O cenário não pode impedir a palavra que Deus tem liberada sobre a sua vida. Não importa o cenário que você nasceu ou que você se encontra, o Espírito Santo de Deus está gritando essa noite: eu não trabalho com cenário, eu não trabalho com circunstância. Se eu liberei uma palavra sobre a sua vida, você continua carregando essa palavra. Zorobabel nasce num ambiente muito complicado, onde ele não tinha referência de tempo. Só que Deus fala: eu vou chamar você para construir um templo novo. Porque quando a gente não tem referência, a gente não se entrega, a gente constrói. Quando a gente não tem referência, a gente não abandona o posto, a gente começa a construir aquilo que Deus mandou a gente construir. Então não importa o que aconteceu no meio da tua família no passado, agora é a sua responsabilidade construir a sua história a partir de agora. É a sua responsabilidade construir aquilo que Deus te chamou para construir. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Você está entendendo que não foi à toa que você veio para cá? Você está entendendo que Deus está te chamando para fazer aquilo que ninguém ainda fez? Deus está te chamando para viver uma história que ninguém ainda viveu. O que você vai viver a partir de hoje, nem a tua família conhece. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero dizer para você que o que Deus preparou para essa estação, para a tua vida, é
maravilhoso. E eu já estou vendo que algumas pessoas aqui estão sentindo o que o Senhor está falando com você, porque às vezes você se entregou para o cenário. Às vezes você se deixou levar pelas palavras que disseram sobre você. E Deus está falando: Zorobabel, não importa o cenário, eu estou contigo. Aquele homem foi chamado para construir uma coisa em um cenário que já não existia mais. E sabe o que é pior, gente? Vamos lá. A pior coisa que existe é você ter e depois não ter, não é verdade? Porque quando você não tem, você não conhece ainda o sabor. Quando você ainda não tem uma família linda, você não sabe o sabor de ter uma família linda. Quando você não tem uma casa linda, você não sabe o sabor de ter uma casa linda. Agora, quando você tem sucesso, quando você tem uma casa linda, quando você tem um carro lindo, quando você tem uma família linda e você perde, é muito triste, porque você tem referência. Imagina que Zorobabel foi chamado para construir algo em um lugar onde as pessoas já tinham referência de algo muito maior. Então as pessoas tinham referência do templo de Salomão, que era enorme, que era cheio de ouro. Só que o templo de Salomão estava destruído. E aí Zorobabel é chamado para começar a construir um templo que é bem menor que o de Salomão. Então, por mais que ele se esforce e comece a construir algo bonito, nem se compara com o que o povo já teve um dia. E sabe o que é terrível? É um negócio chamado comparação. É aquele homem começar a construir um templo onde ele já tinha uma referência de algo que foi maior. E eu quero dizer para você tomar muito cuidado, porque Deus vai te chamar para construir algumas coisas e de repente algumas vozes vão começar a vir sobre você, dizendo assim: é pequeno demais perto do que o outro já fez. É pequeno demais perto do que o outro já conquistou. É pequeno demais perto do que você já teve um dia. E isso vai roubando e minando a tua alegria do que Deus quer fazer hoje. Deus está falando contigo. Pergunta aí para essa pessoa falar: é contigo? Ele está falando contigo hoje? Eu não vivo de passado. O meu Deus não habita no que já foi. O meu Deus não habita naquilo que já passou. Ei, se a nuvem se moveu, se mova junto com a nuvem. Se o Senhor está te levando para uma nova estação, tenha gratidão e vá para a nova estação. Preste atenção, Zorobabel começa a reconstruir aquele templo, começa a construir um templo novo. E aí tem uma diferença entre os dois templos. O primeiro templo, que era o templo de Salomão, as pessoas tinham que fazer sacrifícios, tinham que fazer oferendas, tinham que chamar um sacerdote, tinham que oferecer algum animal, alguma coisa a Deus para o Espírito poder descer. No templo novo de Zorobabel, isso não é mais necessário, porque o próprio Jesus entra dentro daquele templo. O templo que Zorobabel reconstruiu, Jesus entrou, e a partir do momento que Jesus entrou naquele templo, nunca mais saiu de lá, e a presença nunca mais saiu de lá. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Cuidado com a comparação do passado, porque nesse momento o Espírito Santo está começando a habitar dentro da tua casa, e não há nada mais importante do que isso. E quando ele começar a habitar dentro da tua casa, você vai ver o que é um templo lindo e abençoado de verdade. Você vai ver o que é algo maravilhoso de verdade. Você vai ver o que é algo grande de verdade. Para de ficar com o sucesso do passado aí apegado, porque Deus está fazendo algo novo. Você se lembra como foi na história de Moisés? Moisés já nasceu com um decreto de morte. Deus precisava de um libertador, Caio. Só que o libertador já nasceu com um decreto de morte. Quando Moisés foi nascer, o cenário já era contrário. Faraó tinha decretado que todo menino que nascesse deveria ser morto na hora que nascesse. E Deus tinha escolhido ele como libertador. Preste atenção que o Senhor está falando contigo hoje. Zorobabel já nasceu exilado e seria quem Deus usaria para construir o templo. Moisés já nasceu com decreto de morte e seria quem Deus usaria para libertar. Você está vendo como Deus não trabalha com cenário? Deus gosta de trabalhar exatamente com o que as pessoas pensam que é impossível. O campo do impossível é lá que Deus está, porque a reviravolta é tão extraordinária. Quando Moisés nasce, que já era o libertador, ele tinha um decreto de, se o menino nascer, é para matar o menino. A mãe dele coloca o menino no rio, para que não matasse o menino, e libera ele. Fala: vai, eu não posso controlar, não posso segurar você, porque senão vão te matar. E o rio vai levando o menino. Eu acho essa história maravilhosa, porque aquela mãe entrega o menino, como se estivesse dizendo: Deus, eu entrego para você.
E quando ela entrega ele para Deus, ou seja, coloca no rio e confia, Deus leva o menino exatamente para o propósito dele. Moisés chega nas mãos da filha de Faraó, que começa a cuidar de Faraó, coloca ele dentro do palácio. E o inimigo que tentou matar Faraó é o mesmo que cria Faraó debaixo do mesmo teto, cria Moisés debaixo do mesmo teto. Moisés é criado ali, Moisés cresce ali e vira o libertador ali dentro. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Monique, nós só precisamos confiar no Deus que nos colocou a missão e o propósito. Quando a gente confia, Deus leva a gente exatamente para a direção que nós precisamos. Deus leva a gente para construir exatamente o que nós precisamos construir. Moisés é levado para aquele palácio, é criado lá e depois liberta todo o povo do Egito. Pastor, por que você está falando da história de Zorobabel, da história de Moisés? Enquanto eu vinha para cá, Deus dizia: nessa noite eu vou juntar libertadores na igreja simples. Só que eles não sabem, porque eles estão vivendo um cenário contrário. Eles estão ouvindo acusação, eles estão ouvindo palavra de desânimo, eles estão ouvindo pessoas que estão falando o contrário daquilo que eu disse. Eles estão apegados com a glória do templo anterior. Eles estão num cenário de decreto de morte, achando que é para eles. Mas meu filho, eu quero que você vá hoje, essa noite, olhe nos olhos deles e diga que a minha palavra é maior do que qualquer decreto. Eu quero dizer para você que toda vez que o barulho começar a aumentar, quando começarem a dizer para você: não vai, para, não constrói, para, isso não é para você, para, isso não vai acontecer na sua história, para. Deus veio te dizer hoje: continua construindo, continua avançando, continua seguindo em frente, continua fazendo aquilo que eu mandei você fazer. Não, vai vir muita voz contrária para te paralisar, mas você vai continuar. Você pode, por favor, segurar forte na mão dessa, mas segura forte. Segura forte. Ah, pastor, eu não gosto de segurar na mão. O que é isso? Veio de onde você? Ah, pastor, eu tenho nojinho, passar álcool em gel depois. Toma vergonha em nome de Jesus. Segura a mão dele. Fala para ele: continua construindo. Fala: o que você vai viver hoje vai ser melhor do que ontem. A tua história hoje vai ser melhor que a história do passado. Fala: foi Deus que disse. E se Deus disse, vai acontecer. Fala: se Deus disse, vai acontecer. Meu Deus, se é alguém que acredita nessa palavra aqui essa noite para celebrar comigo. O inimigo tentou te desanimar na última semana, tentou te paralisar na última semana. Eu tenho certeza daquilo que eu estou falando, que é o próprio Espírito de Deus falando aqui. Moisés foi criado por outras pessoas, foi tirado da sua família. Nada disso impediu o propósito dele. Moisés saiu do palácio, foi para o deserto, começou a criar a ovelha dos outros. Como é difícil. Um dia príncipe, um dia no palácio, no outro dia criando a ovelha dos outros, no deserto. E é no meio do deserto que Deus chama Moisés. Ah, meu Deus. Moisés, sobe o monte que eu quero falar contigo. Olha o que o Espírito Santo está falando contigo. É no meio desse cenário que eu quero falar com você. E ele fala: Moisés, eu tenho um propósito para você. Você não entendeu tudo que te aconteceu. Você não entendeu porque você foi jogado nesse lugar. Você não entendeu porque que, por causa do decreto de morte. Você não entendeu porque que você foi colocado no rio abandonado. Você não entendeu o porquê da rejeição. Eu vou te explicar agora. Você vai sair desse deserto e você vai voltar para lá. Você vai libertar toda a tua família que ficou naquele lugar. Ninguém vai ficar para trás. Você vai tirar todo mundo do Egito. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Tudo que você passou, meu irmão, hoje vai ser usado para libertar toda a tua família e a tua casa. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Aí Moisés escuta a palavra. Deus fala: vai, Moisés, eu quero te usar como libertador. Sabe qual é a resposta de Moisés? A mesma que a tua. Diga: misericórdia. Deus, eu sou gago. Deus, eu não sei falar.
Sabe, gente que fica escutando a palavra de quem não deve, falando, você é feio, você não é merecedor, você não vai para lugar nenhum, você é ruim, você é isso, você é aquilo. Se Deus já disse que você é libertador, para de ficar ouvindo história. Ele começa a dizer, Deus, eu sou gago, eu não posso libertar o povo. Deus fala, Moisés, vai, porque eu serei contigo. Não tem nada que te garante mais do que Deus dizendo, eu serei contigo. Deus vai com você, pode ir tranquilo. Moisés vai com Arão. Quando ele chega lá, conversa com Arão, conversa com sua turma, vai diante de Faraó e começa a dizer, liberta o meu povo. Aí é aqui que começa o processo da construção. Ele chega e fala, liberta o meu povo. Faraó fala, daqui ninguém sai, vai todo mundo continuar na escravidão. Deixa eu te falar, você acha que vai ser fácil o inimigo largar toda a tua família, a tua casa? Você acha que tudo que se construiu durante anos vai ser assim do dia para a noite? Você vai chegar e vai dizer, aí tudo, o alecrim dourado acha que a vida dele é aquele filme que corre no meio das flores e começa as flores a voar, tudo acontecer. Não é assim que funciona. Tudo é um processo de construção. Ele chega e diz para Faraó, liberta o meu povo. Faraó diz, eu não vou libertar. Sabe o que Deus fala? Tá bom, vou mandar a primeira praga. Liberta o meu povo, não vou libertar, vou enviar a segunda praga. Vem praga, praga, praga. Faraó só liberta no limite. Mas Moisés não desiste. Resultado? O povo todo dele é liberto. E o povo todo dele começa a caminhar rumo à terra prometida. Eu quero te dizer, talvez esse processo de construção nessa nova fase não vai ser fácil. Porque você vai ouvir várias vezes negativa. Não vou libertar agora, não vai ser agora. Deus está falando para você. Quanto mais não você receber, quanto maior for o barulho, continua construindo. Não desista. Como Deus disse para Moisés, Ele está dizendo para você essa noite, eu serei contigo. Por onde você passar, como a palavra diz, se você passar pelas águas, eu estarei contigo. Se você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Em nenhuma hipótese, Deus vai deixar você, porque há uma palavra que foi liberada sobre a tua vida. E se tem uma palavra, ninguém pode te parar. Vou te falar uma coisa. Os libertadores que Deus está levantando aqui hoje não vão parar por nada. E nós ouviremos testemunhos nas próximas semanas daquilo que Deus vai fazer através de você. Hoje o recado é muito rápido. Hoje o recado é muito simples. Por que é que você se deixou influenciar por essas vozes? Eu te chamei tanto. Eu te falei tanto que você era meu. Eu te falei tanto que você era o libertador da tua casa, da tua família. Tá ouvindo outras vozes por quê? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Nós entramos oficialmente no mês da construção. Esse é o mês onde tudo que estava quebrado nós vamos começar a construir. Nós veremos a obra completa na nossa casa, na nossa família e na nossa vida. Só que eu preciso de alguns corajosos. Porque não dá para construir sem gente para construir. Aí Deus está falando, eu quero construir a tua família, eu quero reconstruir o que foi quebrado. Só que ele precisa de alguém que dê o sim. De alguém que queira construir. E eu queria perguntar essa noite, porque nós precisamos dizer sim. Não adianta outra pessoa falar, precisamos ser nós. Você me dá um elemento da ceia aqui, presbítero Márcio, por favor. Está aí embaixo. Quando Jesus vai para a cruz morrer por mim e por você, Ele derrama o sangue e entrega o seu corpo. E Ele fala, vocês vão fazer coisas ainda maiores do que as coisas que eu fiz. Ele fala, eu vou deixar para vocês o meu Espírito Santo. E Ele fala, onde vocês chegarem, o demônio vai ter que sair. Onde vocês chegarem, pessoas vão ser curadas. O que é que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso aceitar. E eu preciso dizer, Jesus, eu quero a tua graça e eu vou caminhar contigo. Então a pergunta essa noite é, quem aqui não é desistente? E quem vai querer dizer sim para construir aquilo que Deus está mandando nesse tempo?
Vou te dar uma notícia, não é fácil. Porque tem muita gente que vai à igreja hoje e a promessa é muito vazia. Vem que Deus vai te dar um carro, Deus vai tirar tudo isso, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Hoje Deus está perguntando quem é construtor aqui. Quem vai ter coragem de fazer aquilo que eu mandei fazer? E quem hoje quiser dizer sim para Deus, para reconstruir a casa, a família, quiser ser como Moisés, Zorobabel, não importa o que teve antes, eu vou começar a construir hoje. Eu gostaria de orar por você. Quando você tomar esse suco de uva que representa o sangue de Jesus e esse corpo, você vai estar dizendo assim: não é pela minha força, mas Ele está em mim e eu posso todas as coisas nele. Quando a gente ceia, nós estamos dizendo: não é pela minha força, Deus é comigo, Jesus é comigo. Mas mais uma vez, você precisa dizer sim. Então os construtores, aqueles que querem receber uma oração hoje, que querem dizer: eu vou reconstruir a minha família, a minha casa. Pode deixar aqui, por favor, aqui mesmo, isso. Eu gostaria de convidar que vocês viessem aqui à frente. Só quem quer, quem está entendendo que vai reconstruir a sua família, a sua casa, e que foi chamado por Deus para ser esse libertador. Eu queria que viesse aqui à frente, eu quero orar pelas suas mãos, e eu gostaria de orar por você. Se você quiser ajoelhar, você pode ajoelhar, se quiser ficar de pé, pode ficar, mas eu gostaria que você viesse aqui. Fique à vontade. Diga: eu vou confiar. Eu vou confiar somente em Com seus olhos fechados, imagina que você está olhando para Jesus agora. Jesus está dizendo para você: filho, o teu passado não se compara com o futuro que eu preparei. A melhor época não passou, a melhor época começa agora.